Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias com o Fernando Horta, historiador, professor, que está sempre com a gente aqui às segundas. Olá, Fernando, como está o começo de semana por aí? Tudo bem, Thalita? Por aqui tudo tranquilo. Parece que esses negócios de ciclone que vai e volta, o frio que sobe e desce, deu uma melhorada, deu uma parada nisso tudo. Pelo menos aqui, né? Porque a Europa segue desesperada com temperaturas acima do normal. Ciclone na Itália, nunca tinha visto aquilo. Ou seja, esse pessoal continua negando essas alterações climáticas. Acho melhor dar uma pensada, né? Uma verificada no que está acontecendo no planeta. E a Europa pegando fogo não só por conta do clima, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre política também ali, e principalmente Israel. Quero muito te ouvir sobre Israel. Mas vamos deixar para o final da nossa conversa, para aquele trecho internacional. Eu queria começar aqui com o Brasil mesmo, te ouvindo sobre essa nova revelação em relação ao caso da Marielle Franco. São 5 anos quase sem nenhuma notícia nova, e Flávio Dino então faz esse anúncio agora, a PF cumpriu esse mandado agora pela manhã. É uma notícia importante, quero te ouvir sobre quais as expectativas em relação... Flávio Dino tinha comentado há algumas semanas, né, sobre novidades em relação ao caso Marielle. Agora a gente acompanha essa, e me parece, pelas declarações de Flávio Dino, que é o primeiro ato, é uma primeira ação de algumas que acontecerão, né? Como que você viu esse primeiro passo e o que esperar? Uma das coisas importantes, um recado que o ministro Flávio Dino deu ali, que eu acho que é importante a gente repor, né? Ele menciona que é claro que quanto mais tempo passa de distância para o crime, mais complicado ficam algumas apurações, mas que todas as apurações estão sendo levadas a cabo como se não tivesse acontecido esse ato de 5 anos. Então, o que fica muito claro na fala do ministro é que o ministro está criticando a forma como essa investigação ocorreu e foi levada nos últimos 5 anos, e dizendo a todos que participaram disso: nós podemos estar 5 anos avançados no futuro e algumas coisas podem ser sim difíceis de se buscar, mas nós vamos buscar a tudo e a todos os que ficaram para trás e acharam que de alguma forma iam esconder seus rastros nesse processo. Tanto, obviamente, aqueles que participaram do crime, quanto aqueles que trabalharam para que esse processo não fosse levado adiante da forma como deveria ter sido. Então, o recado do ministro foi muito bem dado, tanto para os autores quanto para todos aqueles dentro das instituições de polícia e judiciária que precisavam ter tomado atitudes e feito atitudes mais rápidas e que assim não o fizeram. Então foi um pronunciamento muito forte, foi um pronunciamento muito didático, como é muito característico do ministro Flávio Dino, mas que mostra que o Brasil está sim interessado em desvendar esse que é um dos maiores absurdos para a nossa institucionalidade, o assassinato de uma mulher negra vereadora, ou seja, empossada de votos e de poder público à luz do dia, e que durante 5 anos, durante o governo Bolsonaro, se fingiu que nada disso tinha acontecido, ou pior, em algumas instâncias se disse que, e se veiculou mentiras a esse respeito, que Marielle teria sido morta em função das próprias escolhas, supostamente não muito airosas. Então o ministro coloca uma pedra nisso tudo e diz: a institucionalidade brasileira está indo atrás, o que para nós é muito bom internamente, porque fortalece as nossas instituições, e externamente, porque dá continuidade ao cumprimento de uma promessa que tinha sido feita pelo ministro Silvio Almeida lá atrás, no início do ano, dizendo: nós vamos desvendar o que aconteceu. Então, ótimo que isso aconteça. Agora, o ministro precisa se cercar de todos os cuidados possíveis para mexer nessa situação, porque nós sabemos que toda vez que você trata com questões de dentro das institucionalidades, seja de polícia ou seja do judiciário, a reação é normalmente corporativa, ou seja, a reação vem por intermédio daqueles grupos que estão se sentindo atacados, e é importante que a gente tome cuidado para que o ministro não venha a sofrer nenhuma retaliação nesse sentido. O ministro falou que há uma relação entre o crime e a milícia, falou com todas as letras isso. Agora, o que muitos se perguntam, e a gente se pergunta há 5 anos, é a relação dessa milícia com a política, né? Com grupos políticos partidários. Você acredita que a gente possa chegar
nesses mandantes do crime, como coloca Flávio Dino, porque quando essa novidade agora do caso sai, várias outras informações vão pipocando, né? Coisas que assim ficaram perdidas aí nessa história de quase 5 anos sem muita apuração, mas isso tudo vai surgindo. Por exemplo, eu lembro muito bem de Jair Renan, que é filho de Jair Bolsonaro, sendo namorado da filha de Rony Lessa, porque os dois moravam no mesmo condomínio. E daí isso foi usado para justificar, inclusive, muitas ligações telefônicas que aconteciam entre as duas casas. Então, tudo parecem todas pedrinhas de um quebra-cabeça que vai se moldando, vai se montando, né? Você acredita que a gente vai chegar nesses mandantes e numa resolução desse caso? Vamos lá, primeiro, milícia é crime, né, Thalita? Eu acho que fazer relação entre milícia e crime é meio redundante. Milícia é crime, nós temos que entender isso, né? Milícia é uma forma de governo paralelo, de extorsão dos moradores e dos serviços da região de forma constante e reiterada, portanto, não deixa de ser crime. O fato dessa milícia se arrogar o direito de estar nos territórios, porque supostamente garantiria a proteção de cidadãos de bem, isso tudo é uma grande mentira, é só mais um discurso que os criminosos usam para tentar se colocarem como inocentes. Agora, o fato desses caras estarem, especialmente no Rio de Janeiro, né, dentro do poder público, com representantes eleitos, com juízes, com o Ministério Público, com procuradores, muitas vezes partícipes desses processos, que é preocupante. E que, de alguma forma, levou a esse processo ficar durante 5 anos aí, amargando melhores olhos e ações que viessem a resolver a questão. Eu não acho que nós vamos chegar a qualquer mandante. Essas milícias elas já declararam muito claramente que qualquer um que se aproxime é simplesmente assassinado, morto, calado e não acontece mais absolutamente nada. O modo como esses grupos operam é tremendamente violento. Eu acho que nós não vamos chegar. Eu acho que nós vamos chegar a esses nomes que já estão ali e não passamos disso. Agora, eu não sou especialista em investigação policial, eu não sou especialista nessa área do direito investigativo. Então, é possível sim que um governo, e acho que o governo do presidente Lula tem todos os recursos para fazer isso, de que um governo transpasse essa barreira, vamos dizer assim, imposta pelas milícias e que chegue efetivamente ao nome dos culpados. Eu só quero chamar atenção para uma coisa. Muita gente está fazendo a ligação com o Jair Bolsonaro e com a família Bolsonaro. É uma ligação que, do ponto de vista político, ela seria bombástica para o Brasil, mas que ela precisa ser tomada com cuidado. Nós não podemos fazer essa ligação de forma irresponsável. O fato do Jair Renan ter namorado a filha do outro, deles terem morado nos mesmos condomínios, não representa prova da ligação entre o clã Bolsonaro e efetivamente esse crime. Se essa prova existir, ela tem que ser feita de uma forma muito mais densa, muito mais chão do que nós estamos fazendo politicamente. E que nós tenhamos muito cuidado com isso. Por quê? Porque se resolvermos fazer essa prova de forma irresponsável, nós podemos estar dando armas para esse bolsonarismo ressurgir. Basta ver que tão logo essa questão começou a aparecer nas mídias hoje e já ressuscitaram o velho e famoso caso Celso Daniel. Então, veja, o bolsonarismo ele está buscando espaços para continuar a sua sobrevida, que nós não sejamos apressados e irresponsáveis a trabalharmos com tipos de informação que não sejam claramente sustentáveis e densas e que a gente venha a fortalecer esse tipo de coisa ali adiante, especialmente próximo da eleição de 2024. Perfeito. Fernando, assim, só para de repente encerrar esse assunto, você achou curioso essa delação ter vindo neste momento, ter sido feita neste momento? Porque ele já estava preso, foram anos de governo Bolsonaro sem que nada fosse descoberto novo em relação a esse caso. E agora Flávio Dino, enfim, anuncia essa nova descoberta. Não é por acaso que essa delação vem neste momento, você acredita?
Eu acho que muita coisa nesse caso já se sabe, viu, Thalita? Só que as pessoas que sabem não querem se colocar à condição, usaram subterfúgios para levar as investigações para outro lado. Muitas vezes isso fica parado dentro da burocracia de um, sabe, de um delegado ou de um investigador. Então a gente não sabe muito bem quando, a data exata que essas coisas começaram a aparecer. Agora, com certeza que a transformação, a mudança de governo, né, talvez a retirada de alguns privilégios que essas pessoas tivessem, que agora deixam de ter, coisas que nós não temos informação e que não vamos nunca conseguir rastrear esse tipo de situação, né? Agora, certamente, pelo que se falou, eu ouvi a frase, enfim, o pacto do silêncio foi rompido, né? Enfim, se conseguiu fazer com que aqueles grupos que estavam presos, de alguma forma, passassem a entender uns e os outros como possíveis delatores e não como parceiros, né? E com isso, talvez se tenha conseguido que alguém tivesse falado alguma coisa. Espero que tudo isso tenha sido feito na estrita norma da lei, porque a gente vai lembrar que era de uma forma muito semelhante que Sérgio Moro fazia os seus delatores confessarem coisas que nunca tinham acontecido, né? Então espero que a gente não haja nesse sentido, espero que essas delações tenham sido feitas, essas cooperações tenham sido buscadas no mais estrito sentido da lei, ou então tudo isso pode ser jogado por água abaixo, o que seria tremendamente ruim do ponto de vista político. Perfeito. Ponto alto da semana aqui no país, para depois a gente partir para a internacional. No que a gente deve ficar de olho essa semana aqui no Brasil? Essa tal de reforma ministerial que não sai, né, Thalita? Que era para sair na semana passada, o presidente viajou, foi, voltou, Brasília está enlouquecida, todo mundo tuitando as suas milícias digitais, todo mundo querendo que seus ministros fiquem, está aparecendo aqui aquele Big Brother, a gente não sabe quem é que vai sair, quem é que vai ficar, uma tremenda confusão, mas as informações são que de 4 a 5 ministérios devem ser trocados nessa semana, ou mais tardar no início da semana que vem, com uma modificação bastante grande do desenho de governo, e não se sabe efetivamente quem são os ganhadores e quem são os perdedores nesse processo. A presidenta Gleisi Hoffmann veio a público dizer que o PT deve perder espaço, e isso é bastante preocupante. Por quê? Se o presidente começa a cortar na própria carne, se o presidente para atender aos interesses de determinados grupos políticos, especialmente o Centrão, começa a cortar na própria carne, dentro dos quadros do próprio partido, isso mostra que o seu capital político, em vez de estar efetivamente crescendo, ele parece estar diminuindo, e isso é muito preocupante. Então, vamos ver como é que essa nova configuração vai se dar, como é que os aliados vão se organizar, quem ganha, quem perde, porque de alguma forma isso vai nos dar a possibilidade de perceber e de antever como será o próximo semestre no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro semestre que foi, vamos dizer assim, maravilhoso para o governo em diversos sentidos. Desnudou a questão do Campos Neto, conseguiu avançar nas discussões a respeito da reforma tributária, não houve grandes perdas políticas com as CPIs do dia 8 de janeiro, nem a própria CPI do MST, então as coisas estão contidas, mas não estão avançando na velocidade que o presidente precisa que avance. Então talvez um segundo semestre tenha que ser um pouco mais de energia. Você tem apostas em relação a essa reforma ministerial, quem sai e quem fica? Eu acho que a corda vai estourar nos grupos mais frágeis, infelizmente. E, no meu ponto de vista, politicamente, os grupos mais frágeis hoje estão naqueles ministérios que ganharam alguma visibilidade recentemente, entre eles o ministério do ministro Silvio Almeida. E aí essas recomposições devem se dar nesse sentido, né? Comunicações parece que já é certo que vai haver mudança, turismo é certo que vai haver mudança, mas está entrando aí também a questão da Caixa Econômica Federal e algumas outras agências que parecem, como por exemplo o Correio, de que também existem pessoas interessadas em fazer mudanças de nomes aí. Então, infelizmente, essa não é uma reforma de força do presidente Lula. Eu tenho certeza que se ele pudesse, ele não faria, porque essa não é uma reforma que vai deixar o governo mais próximo daquilo que o presidente acredita que deveria ser, mas talvez deixe ele mais distante. Tudo isso em nome da famosa governabilidade, ou seja, Thalita, de alguma forma, o Lira continua cobrando um preço bastante caro para regimentar aquela quantidade de votos que ele colocou na reforma tributária. Vamos acompanhar, então, as perspectivas em relação a essa reforma ministerial. Cenário internacional, Fernando, a gente tem essa notícia sobre Israel, né? Como a gente interpreta, então, essa mudança agora ali em Israel
e tudo que está em jogo. A gente ouviu, inclusive, Paulo Sérgio Pinheiro falando sobre a questão da Palestina, né? A gente já discutiu, já conversou algumas vezes aqui sobre isso. Como que você vê essa situação de Israel nesse momento? É muito preocupante o que está acontecendo em Israel, muito preocupante mesmo. Israel sempre se colocou como, abre aspas, a única democracia do Oriente Médio, procurando chamar para si um pouco da legitimidade geopolítica que o Ocidente tinha, né? Países com liberdade, com igualdade, com respeito à Constituição, com respeito aos três poderes, às divisões dos três poderes, e com isso Israel, durante muitos anos, conseguiu burlar algumas das sanções internacionais que eram feitas por conta do seu comportamento para com os palestinos, né? Então, Israel cansou de bloquear grupos da ONU para verificar a situação de palestinos, fechou territórios, mesmo após grandes massacres, para não deixar que aquilo fosse documentado, e tudo isso baseado nessa ideia de que somos uma democracia em que o Ocidente pode confiar, temos três poderes, temos constitucionalidade e tudo mais. Pois Benjamin Netanyahu dá um passo muito forte em direção à destruição dessa perspectiva. Se efetivamente essa moção, essa vitória que ele teve hoje conseguir se consolidar, nós teremos um judiciário extremamente frágil dentro de Israel, mas muito frágil mesmo. Não vai dar para falar mais que nós estaríamos falando em três poderes que agem de forma igualitária e se respeitam. Não. Nós teremos efetivamente o poder judiciário sendo um subpoder, e nenhuma república pode sobreviver com uma situação semelhante, né? Isso colocaria o Israel muito próximo de uma ditadura pessoalizada, né, como Israel sempre denunciou que eram, por exemplo, o Iraque, que era, por exemplo, a Líbia do Gaddafi. Então, Israel, ao invés de se manter cada vez mais distante desses modelos, se aproxima desses modelos com um discurso extremamente violento de nacionalismo e de agressão aos territórios palestinos, que, de alguma maneira, penso, deve colocar os aliados de Israel, os aliados de Netanyahu, numa situação complicada, entre continuar defendendo esse tipo de situação e ver o país degenerar para uma ditadura com o poder em Benjamin Netanyahu. Eu acho que algumas entidades já estão imaginando greves gerais a partir de hoje ou amanhã em Israel. A coisa deve realmente ficar muito complicada e a gente vai ter que olhar como o cenário internacional vai reagir a mais esse problema, porque parece que não estava tão bom. A gente já tem uma guerra, uma questão climática, uma série de problemas aí que vão começar a acontecer por conta da falta de trigo, que agora a Rússia e a Ucrânia começam a ter problemas ali, porque não vão mais conseguir exportar esses valores. Então, parece que não tinha tanto problema. Aí a gente resolveu criar mais um, especialmente num local tão aprazível como o Oriente Médio. Olha, o segundo semestre vai ser uma coisa daquelas épicas, entendeu, Thalita? No final do ano nós vamos nos ver aqui e vamos estar suando e dizendo, opa, ufa, sobrevivemos. Assim espero. Ufa, acabou, né? Eu quero falar sobre Espanha também, antes de acabar aqui com a gente. Eu vi duas leituras, né? Tem a leitura de que a extrema-direita perdeu força no parlamento e tem a leitura de que a direita venceu as eleições, mas não vai conseguir governar sozinha, né? Qual é a sua leitura? As duas estão corretas. O Vox perdeu 40% das suas cadeiras, isso é muito importante. Portanto, a extrema-direita na Espanha não consegue as cadeiras que deveria conseguir, ou que queria conseguir. Ele imaginava, inclusive, que iria se tornar governo em alguns lugares da Espanha, não conseguiu. A direita consegue um crescimento também dessa mesma ordem, de 40%, e a esquerda cresce. O PSOE teve mais votos e tem mais cadeiras do que teve em 2018. Me parece que ganha a democracia, Thalita, e isso é importante. Indiferente à posição com relação às questões sociais, ao capital, à forma de produção, a democracia parece que se tornou um certo consenso ali. O que a gente pode dizer? Por que efetivamente esses grupos de extrema-direita não conseguiram ir adiante? Em grande medida pela performance fantástica que a Espanha vem obtendo do ponto de vista econômico, né? O Pedro Sánchez conseguiu de alguma maneira diminuir o desemprego, conseguiu melhorar o nível de salário mesmo das pessoas empregadas, porque a Espanha iniciou um processo muito forte de ataque à precarização dos empregos, né? E vem trazendo a sociedade mais ou menos em conjunto, fortalecendo o processo institucional. Acho que ganha
a esquerda espanhola como um todo e acho que ganha a democracia. É importante, porém, que a gente entenda duas coisas. Essas estruturas fascistas, elas não descansam, né? E que se nós não tivermos cuidado sobre como vamos tratar a educação, como vamos tratar a comunicação, como vamos tratar o processo de informação, novas eleições ali adiante estão colocadas e essas questões, por exemplo, de imigração, de trabalho, as questões raciais, as próprias guerras, podem influenciar novamente essas eleições. Por hora, eu creio que a Espanha está um pouco mais tranquila e a gente vai ter que ficar olhando como é que vai funcionar a Itália, a Alemanha e os Estados Unidos nos próximos anos. Você tinha chamado a nossa atenção em relação à Espanha, que a gente poderia fazer uma leitura ali e fazer uma comparação aqui com o nosso país, com o Brasil, né? Então, neste momento, esse comparativo, esse vislumbramento de futuro, olhando para a Espanha, é positivo. É positivo, o Brasil precisa fazer aquilo que o Pedro Sánchez fez. O Brasil precisa mexer as questões econômicas de forma mais sólida, sustentável. Não é possível mais a gente fique dando choques na economia para que ela siga colocando. E isso significa que o nosso principal opositor hoje no Brasil chama-se Campos Neto, né? É a grande figura que hoje toda a estrutura de oposição ao presidente Lula se segura, né? Então é preciso que se ataque essa figura com mais cuidado institucional e político para que se resolva esse problema rapidamente. Ou então nós não conseguiremos fazer aquilo que o PSOE fez na Espanha, né? Nós não conseguiremos fazer uma expansão da economia de forma a diminuir as desigualdades e trabalhar com uma sociedade mais voltada para a parte produtiva, porque isso desarma o discurso da extrema-direita. O discurso da extrema-direita é em grande parte baseada no problema distributivo. Tem poucos recursos para distribuir entre muita gente. Então eles passam a apontar dedos e dizer tais grupos não são legítimos para terem esses discursos. São quem não é nacional, os migrantes, as mulheres, comunidade LGBT, a população negra, e assim você começa a ter esse distúrbio que é esse discurso fascista. Agora, se você tem uma economia crescendo em que efetivamente existem mais recursos para serem distribuídos, esse discurso arrefece na sociedade, a sociedade volta a caminhar por um sentido cooperativo. O Brasil precisa encontrar esse espaço rapidamente. Precisa encontrar de forma estrutural na economia e precisa também trabalhar a sua comunicação para que esse tipo de discurso seja pelo menos minorado na sociedade, porque o que nós vimos no Brasil muitas vezes, e o presidente Lula sabe disso, o presidente Lula fez a economia crescer por 2 mandatos, e no final das contas quem maximizou os ganhos políticos com isso foi esse evangelismo do lucro que nós temos visto em algumas igrejas e alguns líderes religiosos aí que convenceram as pessoas de que realmente a vida deles tinha melhorado, mas era por conta de Deus. Então está na hora da gente agir nas duas pontas, fazer a vida melhorar e explicar para as pessoas que isso acontece em função de políticas públicas, de escolhas públicas e da capacidade que essa gente tem de votar e efetivamente ver os seus projetos sendo realizados. Perfeito. Falamos sobre Israel, sobre Espanha. Há algum outro ponto internacional que a gente deva ficar ligado essa semana? Tem sim, nós temos um problema da guerra da Ucrânia. A Rússia simplesmente jogou para o alto, depois do ataque que a Ucrânia fez ao território russo, às pontes, especificamente na região da Crimeia. A Rússia declarou que não respeita mais o acordo que tinha sido firmado antes de exportação de grãos ucranianos para o restante do mundo. Isso significa que nós vamos ter uma pressão em cima do trigo, especialmente. Ucrânia e a Rússia são 2 dos 3 maiores produtores de trigo do mundo e, portanto, teremos um aumento, uma pressão muito grande nisso, especialmente para países mais pobres, né? Nós vamos ter que olhar isso com relação à África, em grande medida, mas também com relação ao Brasil. É importante que o Brasil comece a olhar com mais cuidado para a Argentina, que é nosso parceiro nesse tipo de produto, e que a gente possa de alguma maneira se preparar, porque se a guerra entrar numa outra fase em que esses acordos não sejam mais respeitados, talvez outros grupos no mundo comecem a ter interesse em solucionar esse conflito mais rapidamente. Aquilo que pode ser um problema, talvez a gente consiga transformar numa solução e se ver livre de um incômodo que nós estamos vivendo no sistema internacional, que é simplesmente alguém apertar um botão de uma arma nuclear. Não vai ser bom para ninguém, não. Sim. Fernando, sempre um grande prazer te receber por aqui. Muito obrigada pela participação. Uma ótima semana e até segunda. Beijo. Obrigado, Thalita. Um beijo para todo mundo e vamos que vamos.
Vamos que vamos. Fernando Horta, historiador, professor, sempre com a gente aqui às segundas. Aliás, se você quer acessar o canal do Fernando Horta, tá aqui na tela? Pronto, o canal Fernando Horta, é só você acessar no YouTube, ele faz as lives dele, você fica bem informado com as análises do Fernando, tá bem bacana de seguir, de se inscrever lá no canal, tá certo? Canal Fernando Horta.